Graça e paz, eu quero, neste momento, fazer uma leitura que está registrada em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois entrou de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava um lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Amém, Jesus. Eu estou aqui hoje para dar um testemunho e para agradecer a grandeza, a misericórdia, para agradecer as pessoas que estiveram comigo todo o tempo em que eu fiquei no hospital. Mas antes de eu falar a respeito da Covid-19, eu quero falar de outra coisa. Vou voltar um pouquinho, há 26 anos atrás. Como a misericórdia de Deus é tremenda. Há 26 anos atrás, exatamente. Meu marido, ele foi acometido com uma doença terrível, que era a doença da época, que estava chegando, já tinha chegado no Brasil, já tinha várias pessoas. E aqui em Cacoal, se eu não me engano, ele foi o 8º caso de HIV, de AIDS. Meu marido, ele foi um adolescente, um jovem, que infelizmente foi usuário de drogas e acabou utilizando drogas injetáveis e contraiu HIV exatamente enquanto utilizava as drogas injetáveis. Os amigos da época, da roda de amizade dele, todos foram tombando um após o outro, porque também utilizava as drogas injetáveis e acabou utilizando também as mesmas seringas. Infelizmente, ele foi diagnosticado, com HIV. E quando a gente recebe uma notícia dessa, principalmente uma mãe que tem 3 filhos, não é muito fácil conceber isso. E sabendo que ele estava morrendo com HIV e que eu e meus filhos, possivelmente, principalmente a minha última filha mais nova, a probabilidade dela ter contraído era muito maior do que os outros. A Karina tinha 1 ano, o Juninho tinha 7 na época que ele foi diagnosticado e a Kênia 9 anos. Quando eu fiquei sabendo de tudo isso, o que é que eu pedi a Deus? Eu sabia que em seguida, depois da morte do meu marido, eu morreria também, infectada pelo vírus. Mas eu pedi a Deus que me permitisse cuidar dos meus filhos. Porque na minha concepção, sofrer sem a mãe seria muito pior, ainda mais 3 crianças. E eu contava que eu estava realmente contaminada. Mas pela grande misericórdia de Deus, nós fizemos os exames, tanto eu quanto os meus filhos, e todos eles deram negativo. Por diversas vezes eu fiz o exame e todas as vezes dava negativo. Até que o próprio médico, 5 anos depois, ele falou assim para mim: Miriam, por que você continua fazendo esse exame? O que aconteceu com você foi um milagre. Deus realizou um milagre na sua vida. Mas a gente é tão fraquinho.
fé da gente vacila muitas vezes. E Deus recolheu meu esposo com HIV, todos os exames que fazia dava positivo, que ele realmente tinha. E para a glória de Deus, nem eu e nem meus filhos contraímos AIDS. Mas a gente é humano, e algumas vezes, algumas adversidades, algumas tribulações sobrevêm às nossas vidas. E cada vez que acontecia alguma coisa diferente, eu falava assim para Deus: Senhor, permita que eu veja os meus filhos crescerem. Permita que eu veja meus filhos bem-sucedidos. E para a glória de Deus, meus filhos foram. Para a glória de Deus. O Senhor permitiu que eu vivesse para ver isso. E agora em 2020, quando surgiu a Covid-19 em 2019, para nós também parecia algo que só acontece no vizinho ou num país distante. Mas infelizmente, ele cruzou oceanos e chegou até nós. É uma realidade. E a gente só percebe essa realidade quando acontece com alguém da nossa casa ou com a gente mesmo. E Deus me permitiu passar por isso. Dia 3 de dezembro, eu tive uma inflamação, a garganta arranhando. Eu disse assim para minha filha, que é enfermeira Karina mais nova, que Deus me permitiu ver, crescer, estudar e se tornar enfermeira, para cuidar de mim depois. E aí eu falei assim para ela assim: ô Cacá, minha garganta está inflamada, compra um antibiótico, uma pastilha para eu tomar. E ela comprou, eu continuei tomando, né, durante aquela semana, mas nem passava na minha cabeça que pudesse ser isso. Aí, com uma semana depois, foram aparecendo outros sintomas, né, coriza, como se eu tivesse sinusite, atacada de sinusite. Eu senti, eu espirrava, eu tossia. E aí, na sexta-feira, antes de me internar, eu tive a primeira febre. Eu tive febre. No sábado eu já levantei com diarreias durante todo o dia. E aí, quando eu tive diarreias, eu disse assim para minha filha: eu tô com Covid. Eu acho que eu tô com isso. Aí eu pedi um kit, pasme. Eu já tinha tomado 2 vezes ivermectina e já tinha tomado uma vez o kit Covid e tinha pedido outro. E mesmo assim, dentro de casa, não sei, de repente a minha imunidade estava baixa, ou Deus permitiu que eu realmente passasse por isso, para estar aqui hoje testemunhando a glória dele, a grandeza dele, para estar falando para as pessoas como o Senhor é tremendo, como Deus é misericordioso, amoroso. E aí no sábado eu fiquei mal, no domingo eu continuei mal, na segunda, no domingo, de sábado para o domingo, eu tive desconforto respiratório, eu desci da cama, forrei um edredom no chão e deitei de barriga para baixo, né, que eles chamam de pronar, né. Acho que é isso mais ou menos que eles fazem no hospital. E aí eu consegui dormir, que a minha respiração, eu consegui respirar melhor. Aí durante o dia eu fui só piorando, diarreias, ânsia de vômito, né? E aí minha filha mandou
alguém para uma fisioterapeuta para fazer fisioterapia no meu pulmão. Eles chamam de VNI, né, que é jogar essa ventilação no pulmão para que possa limpar. Depois fiz novamente à tardinha, quando chegou o outro fisioterapeuta, o enfermeiro, e minha filha estava junto. E aí ele colocou aquela máscara no meu rosto e começou a jogar vento, né, ventilar no meu pulmão, mas eu não conseguia respirar. Estava tudo trancado, eu não conseguia respirar de maneira nenhuma. Meus braços e minhas mãos ficaram todos anestesiados. O sangue parou de circular nas minhas mãos. Eu disse assim para ela assim: minha filha, olha como é que estão minhas mãos, estão todas adormecidas. O sangue parou, parece que o sangue parou de circular nas minhas mãos. Ela viu a minha saturação, normal é 93, com 89 eles entubam. A minha estava 83, 80, 83, 80. Aí eu vi. Minha filha começou a chorar. O enfermeiro baixou na cama onde eu estava e ele apertava os meus dedos e não via sangue nenhum. Aí ela ligou para o meu filho, ligou para o hospital e me levou. E me internaram. O procedimento era de intubação, mas graças a Deus, quando eu cheguei, lá eles colocaram oxigênio e a minha saturação ela foi melhorando cada vez mais, mas eu fiquei 6 dias no oxigênio, respirando por oxigênio, porque eu não conseguia respirar de outra maneira. E eu estou aqui hoje para agradecer e testemunhar a bênção de Deus mais uma vez na minha vida. Eu falava assim para minha filha, assim, eu dizia assim para ela assim, os meus pulmões estavam mais de 50% já infectado. Fiquei 12 dias internada, a minha medicação foi trocada acho que 2 ou 3 vezes, porque a bactéria resistia. Eu falei assim para minha filha assim, olha, eu vi ela muito preocupada, angustiada, a família. Eu falei assim para ela assim, ó, eu queria ver meus netos crescerem. Mas se a vontade de Deus é me recolher, tá tudo bem. Tá tudo certo. Quem sou eu para discutir ou contender com o Senhor, com a vontade de Deus? Aí lá no hospital, a gente fica meio ansiosa porque são várias notícias de outras pessoas próximas da gente que tinham contraído Covid. Aí deixa a gente mais ansioso ainda. Mas hoje eu estou aqui para dizer que eu andei, aliás, todos nós estamos andando no vale de sombra e morte. O Senhor me tirou de lá. O Senhor me trouxe de volta. Está restaurando a minha saúde e me trouxe de volta ao convívio da minha família. Um propósito ele tem, um objetivo ele tem, uma missão ele tem, eu creio nisso. Eu fui muito bem cuidada no hospital, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu fui sustentada, alimentada pelas orações dos santos, pelas orações da igreja de Deus que não deixou de maneira nenhuma de interceder por mim. Os meus amigos que trabalham comigo, os meus colegas de trabalho, todas as pessoas, a igreja do Senhor, ela se uniu, os irmãos católicos, os irmãos evangélicos, pessoas da Espanha, de Portugal, as igrejas adventistas da promessa de São Paulo, Brasília, Goiânia, Bahia. Eu recebi a mensagem de conforto, de ânimo,
de encorajamento. Isso me sustentou. E por que que eu li esse texto de Marcos 2? Quando fala do paralítico, que é conduzido pelos 4 amigos e colocado lá onde Jesus estava, porque Jesus estava pregando, falando acerca das boas novas, falando acerca do reino de Deus. E estava muita gente, eles não conseguiam entrar pela porta. Então eles retiraram o telhado, destelharam, colocaram aquela pessoa enferma lá pertinho de Jesus. Foi assim que eu me senti. Foi assim que eu me senti. Enquanto eu estava doente, num leito de hospital, lutando pela vida, vocês, Igreja do Senhor, a minha família, os meus amigos, os meus colegas, as igrejas levantaram um clamor em meu favor e me levaram, me conduziram até o trono da graça do Senhor. Me apresentaram diante de Deus e suplicaram pela minha cura. E por isso eu estou aqui. Não foi a minha fé que estava em jogo, mas a fé de vocês. A fé de vocês. A fé de vocês fez muita diferença em minha vida. E muitas vezes a gente precisa conduzir o outro. Eu fui conduzida por vocês, por todos aqueles que oraram, que intercederam por mim, nos grupos de orações, em todos os grupos, pelo Facebook, pelo WhatsApp, mensagens de encorajamento, mensagens de amor. Eu senti o amor das pessoas. Eu me senti amada, cuidada, protegida. Porque vocês me apresentaram diante do Senhor. E nós precisamos fazer o mesmo todos os dias, apresentar as pessoas que estão nos leitos de enfermidade, porque quando elas estão lá, elas ficam não enfraquecidas da fé, mas o físico fica debilitado. Mas mesmo assim, eu suplicava, mesmo assim eu cantava chuva de sangue, da voz da verdade. O refrão é assim: chuva de sangue, eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que nos fez filhos seus, meu DNA tem o código do Filho de Deus. Era essa canção que eu cantava. Ainda fraca, ainda estou um pouco, mas eu sentia e eu acreditava que no meu DNA, que no meu sangue corre o DNA do Filho de Deus. E mais uma vez, eu quero agradecer minha família que se agiganta nesse momento de uma maneira tão grandiosa que chega a ser inexplicável. Que se une de uma maneira tão maravilhosa. A gente sente que eles são impulsionados por Deus, que Deus impulsiona cada membro. Agradeço a minha escola Carlos Gomes, colegas de trabalho, que família maravilhosa, muito obrigada. Agradeço os irmãos de fé. Muito obrigada, irmãos. Que Deus abençoe vocês. E em nome do Senhor Jesus, eu peço, continue orando. Continue apresentando o Brasil diante do Senhor. Continue apresentando a humanidade diante do Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, igreja. Muito obrigada, irmãos. Todos que oraram, intercederam por mim. Muito obrigada. A região Rondoacre, os irmãos, constantemente orando, intercedendo e mandando mensagens. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada, queridos.
Muito obrigada a todas as igrejas evangélicas, a Igreja Católica que intercedeu por mim. Obrigada a todos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.